Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 159. Se a manhã seguinte não fosse chuvosa, outra seria a disposição de Sofia. O sol nem sempre é oficial de boas ideias, mas, ao menos, permite sair, e a troca do espetáculo muda as sensações. Quando Sofia acordou, já a chuva caía grossa e contínua, e o céu e o mar era tudo um. Tão baixas estavam as nuvens, tão espessa era a cerração. Tédio por dentro e por fora. Nada em que espraiasse a vista e descansasse a alma. Sofia meteu a alma em um caixão de cedro. Encerrou o de cedro no caixão de chumbo do dia e deixou-se estar sinceramente defunta. Não sabia que os defuntos pensam, que um enxame de noções novas vem substituir as velhas, e que eles saem criticando o mundo como os espectadores saem do teatro criticando a peça e os atores. A defunta sentiu que algumas noções e sensações continuavam a vida. Vinham de mistura, mas tinham um ponto de partida comum: a carta da véspera e as recordações que lhe trouxe de Carlos Maria. Em verdade, cuidara de ter arredado para longe essa figura aborrecida. E ei-la, que reaparecia, que sorria, que a fitava, que lhe sussurrava ao ouvido as mesmas palavras do vadio egoísta e enfatuado, que a convidou um dia à valsa do adultério e a deixou sozinha no meio do salão. À volta dessa vinham outras. Maria Benedita, por exemplo, um caco de gente que ela foi buscar à roça para lhe dar lustre de cidade e que esqueceu todos os benefícios para só se lembrar das suas ambições. E Dona Fernanda também, madrinha dos seus amores, que de caso pensado trouxera na véspera a carta de Maria Benedita, com o post-scriptum confidencial. Não advertiu que o prazer da amiga bastava a explicar o esquecimento da parte reservada da carta. Menos ainda, indagou se a natureza moral de Dona Fernanda comportava essa suposição. Vieram assim outras cogitações e imagens, e tornaram as primeiras, e todas se iam ligando e desligando. Entre elas, apareceu uma lembrança da véspera. O marido de Dona Fernanda envolvera a Sofia em um grande olhar de admiração. Ela, em verdade, estava nos seus melhores dias. O vestido sublimava admiravelmente a gentileza do busto, o estreito da cintura e o relevo delicado das cadeiras. Era foulard com cor de palha. Cor de palha, acentuou Sofia rindo, quando Dona Fernanda o elogiou, pouco depois de entrar. Cor de palha, como uma lembrança deste senhor. Não é fácil dissimular o prazer da lisonja. O marido sorriu cheio de vaidade, procurando ler nos olhos dos outros o efeito daquela prova minuciosa de amor. Teófilo elogiou também o vestido, mas era difícil mirá-lo, sem mirar também o corpo da dona. Dali os olhos compridos que lhe deitou sem concupiscência, certo, e quase sem reincidência. Pois essa lembrança da véspera, um gesto sem convite, uma admiração sem desejo, veio meter-se de permeio agora, quando Sofia cuidava na maldade da outra. Carlos Maria, Teófilo. Outros nomes relampejavam no céu daquela possibilidade, como ficou expresso no capítulo 154. E vieram todos agora, porque a chuva continuando a cair, o céu e o mar estavam ainda unidos pela mesma cerração. Vieram todos esses nomes, com os próprios sujeitos correspondentes. E até vieram sujeitos sem nomes, os adventícios e ignorados, que uma só vez passaram por ela, cantaram o hino da admiração e receberam o óbolo da boa vontade. Por que não reteve alguns de tantos para ouvi-lo cantar e enriquecê-lo? Não é que os óbolos enriqueçam a ninguém, mas há outras moedas de maior valia. Porque não reteve um de tantos nomes elegantes e até egrégios?
Essa pergunta, sem palavras, correu-lhe assim pelas veias, pelos nervos, pelo cérebro, sem outra resposta mais que a agitação e a curiosidade. Capítulo 160. Nisto, a chuva cessou um pouco, e um raio de sol logrou romper o nevoeiro. Um desses raios úmidos que parecem vir de olhos que choraram. Sofia cuidou que ainda podia sair. Estava inquieta por ver, por andar, por sacudir aquele torpor, e esperou que o sol varresse a chuva e tomasse conta do céu e da terra. Mas o grande astro percebeu que a intenção dela era constituí-lo lanterna de Diógenes, e disse ao raio úmido: Volta, volta ao meu seio, raio casto e virtuoso. Não vás tu conduzi-la onde o seu desejo a quer levar. Que ame, se lhe parece, que responda aos bilhetes namorados, se os recebe e não queima. Não lhe sirvas tu de archote, luz do meu seio, filho das minhas entranhas, raio, irmão dos meus raios. E o raio obedeceu, recolhendo-se ao foco central, um pouco espantado do temor do sol, que tem visto tantas coisas ordinárias e extraordinárias. Então, o véu de nuvens fez-se outra vez espesso e mais escuro, e a chuva tornou a cair em grandes bátegas. Capítulo 161. Sofia resignou-se à reclusão. Já agora tinha a alma tão confusa e difusa como o espetáculo exterior. Todas as imagens e nomes perdiam-se no mesmo desejo de amar. É justo dizer que ela, quando regressava desses estados de consciência, vagos e obscuros, tentava fugir-lhes e guiava o espírito para diverso assunto. Mas sucedia-lhe como aos que têm sono e forcejam por velar. Os olhos fecham-se de cada vez que espertam, e tornam a espertar para se fecharem outra vez. Afinal, deixou a vista da chuva e do nevoeiro. Estava cansada, e para repousar foi abrir as folhas do último número da Revista dos Dois Mundos. Um dia, no melhor dos trabalhos da Comissão das Alagoas, perguntara-lhe uma das elegantes do tempo, casada com um senador: Está lendo romance de Feuillet na Revista dos Dois Mundos? Estou, acudiu Sofia. É muito interessante. Não estava lendo, nem conhecia a revista, mas no dia seguinte pediu ao marido que a assinasse. Leu o romance, leu os que saíram depois, e falava de todos os que lera, ou ia lendo. Abertas as folhas daquele número, e acabada uma novela, Sofia recolheu-se ao quarto e atirou-se à cama. Passara mal a noite. Não lhe custou pegar no sono. Profundo, largo e sem sonhos. Exceto para o fim, em que teve um pesadelo. Estava diante da mesma parede de cerração daquele dia, mas no mar, à proa de uma lancha, deitada de bruços, escrevendo com o dedo na água um nome: Carlos Maria. E as letras ficavam gravadas, e para maior nitidez, tinham os sulcos de espuma. Até aqui nada havia que atordoasse, a não ser um mistério. Mas é sabido que os mistérios dos sonhos parecem fatos naturais. Eis que a parede da cerração se rasga, e nada menos que o próprio dono do nome aparece aos olhos de Sofia. Caminha para ela, toma-a nos braços e diz-lhe muitas palavras de ternura, análogas às que ela, alguns meses antes, ouvira ao Rubião, e não a afligiram, como as deste. Ao contrário, escutou-as com prazer, meio caída para trás, como se desmaiasse. Já não era lancha, mas carruagem, onde ela se ia com um primo. Mãos presas, namorada de uma linguagem de ouro e sândalo. Também aqui não há que aterre. O terror veio quando a carruagem parou. Muitos vultos mascarados a cercaram,
Mataram o cocheiro, arrancaram as portinholas, apunhalaram Carlos Maria e deitaram o cadáver ao chão. Depois, um deles, que parecia ser o chefe de todos, tomou o lugar do defunto, tirou a máscara e disse a Sofia que se não assustasse, que ele a amava 100.000 vezes mais que o outro. Logo em seguida, pegou-lhe nos pulsos e deu-lhe um beijo, mas um beijo úmido de sangue, cheirando a sangue. Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido. — Que foi? Perguntou ele. — Ah, respirou Sofia. Gritei. Não gritei? Palha não respondeu nada. Olhava à toa. Pensava em negócios. Então o receio assaltou a mulher. Se haveria efetivamente falado, murmurado alguma palavra, um nome qualquer, o mesmo que escrevera na água. E logo, espreguiçando os braços para o ar, fê-los cair sobre os ombros do marido. Cruzou as pontas dos dedos na nuca e murmurou meio alegre, meio triste. Sonhei que estavam matando você. Palha ficou enternecido. A vê-la feito padecer por ele. Ainda que em sonhos encheu-o de piedade, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, que o faria desejar outros pesadelos, para que o assassinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse angustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor. Capítulo 162. No dia seguinte, o sol apareceu claro e quente, o céu límpido e o ar fresco. Sofia meteu-se no carro e saiu a visitas e a passeio para desforrar-se da reclusão. Já o próprio dia lhe fez bem. Vestiu-se cantarolando. O trato das senhoras que a receberam em suas casas e das que achou na rua do ouvidor, a agitação externa, as notícias da sociedade, a boa feição de tanta gente fina e amiga, bastaram a espancar-lhe da alma os cuidados da véspera. Capítulo 163. Assim, pois, o que parecia vontade imperiosa reduzia-se à veleidade pura e, com algumas horas de intervalo, todos os maus pensamentos se recolheram às suas alcovas. Se me perguntardes por algum remorso de Sofia, não sei que vos diga. Há uma escala de ressentimento e de reprovação. Não é só nas ações que a consciência passa gradualmente na novidade ao costume, e do temor à indiferença. Os simples pecados de pensamento são sujeitos a essa mesma alteração, e o uso de cuidar nas coisas afeiçoa tanto a elas, que, afinal, o espírito não as estranha, nem as repele. E nestes casos, há sempre um refúgio moral na isenção exterior, que é, por outros termos, mais explicativos, o corpo sem mácula. Capítulo 164. Um só incidente afligiu Sofia naquele dia puro e brilhante. Foi o encontro com Rubião. Tinha entrado em uma livraria da Rua do Ouvidor para comprar um romance. Enquanto esperava o troco, viu entrar o amigo. Rapidamente voltou o rosto e percorreu com os olhos os livros da prateleira. Uns livros de anatomia e de estatística. Recebeu o dinheiro, guardou-o e, de cabeça baixa, rápida como uma flecha, saiu à rua e enfiou-o para cima. O sangue só lhe sossegou quando a Rua dos Ourives ficou para trás. Dias depois, indo a entrar em casa de Dona Fernanda, deu com ele no saguão. Cuidou que subisse e dispôs-se a subir também, ainda que receosa. Mas Rubião descia. Apertaram-se as mãos familiarmente e despediram-se até à tarde. — Ele vem aqui muitas vezes? Perguntou Sofia a Dona Fernanda, depois de lhe contar o encontro do saguão. — Esta é a 4ª vez, 4ª ou 5ª,
mas só da segunda vez apareceu delirando. Das outras, é como viu agora, sossegado e até conversador. Há nele sempre alguma coisa que mostra não estar completamente bem. Não reparou nos olhos um pouco vagos? É isso, no mais conversa bem. Creia, dona Sofia, aquele homem pode sarar. Por que não faz com que seu marido tome isto a peito? Cristiano tem projeto de o mandar examinar e tratar, mas deixe estar que eu o apresso. Pois sim, ele parece ser muito amigo da senhora e do senhor Palha. Ter-lhe-á dito alguma inconveniência no delírio? A meu respeito? Pensou Sofia. Convirá revelar-lhe a verdade? Ter-lhe-á dito alguma inconveniência no delírio ao meu respeito? Pensou Sofia. Convirá revelar-lhe a verdade? Concluiu que não. O próprio mal do Rubião explicaria as inconveniências. Prometeu que apressaria o marido, e essa mesma tarde expôs o negócio ao Palha. É uma grande amolação, redarguiu este. E perguntou que interesse tinha a dona Fernanda em tornar aquele negócio. Que o tratasse ela mesma. Era uma atrapalhação ter de cuidar do outro, de o acompanhar e, provavelmente, de recolher e gerir algum resto de dinheiro que ainda houvesse. Fazendo-se curador, como dissera o doutor Teófilo. Um aborrecimento de todos os diabos. Já ando com grande carga sobre mim, Sofia. E depois, como há de ser? Havemos de trazê-lo para casa? Parece que não. Metê-lo onde? Em alguma casa de saúde? Sim, mas se não puderem aceitá-lo, não hei de mandá-lo para a Praia Vermelha. E as responsabilidades? Você prometeu que me falaria? Prometi, e afirmei que você faria isto, respondeu Sofia sorrindo. Talvez não custe tanto como parece. Sofia insistiu ainda. A compaixão de dona Fernanda tinha impressionado muito. Achou-lhe um quê distinto e nobre. E advertiu que se a outra, sem relações estreitas, nem antigas com Rubião, assim se mostrava interessada, era de bom tom não ser menos generosa. Capítulo 165. Tudo se fez sossegadamente. Palha alugou uma casinha na Rua do Príncipe, cerca do mar, onde meteu o nosso Rubião, alguns trastes e o cachorro amigo. Rubião adotou a mudança sem desgosto, e desde que lhe tornou o delírio, com entusiasmo. Estava nos seus passos de Saint-Cloud. Não sucedeu assim aos amigos da casa, que receberam a notícia da mudança como um decreto de exílio. Tudo na antiga habitação fazia parte deles. O jardim, a grade, os canteiros, os degraus de pedra, a enseada. Traziam tudo de cor. Era entrar, pendurar o chapéu e ir esperar na sala. Tinham perdido a noção da casa alheia e do obséquio recebido. Depois, a vizinhança. Cada um daqueles amigos do Rubião estava afeito a ver as pessoas do lugar, as caras da manhã e as da tarde. Alguns chegavam a cumprimentá-las, como aos seus próprios vizinhos. Paciência! Iriam agora para a Babilônia, como os desterrados de Sião. Onde quer que estivesse o Eufrates, achariam salgueiros em que pendurassem as harpas saudosas, ou mais propriamente cabides em que pusessem os chapéus. A diferença entre eles e os profetas é que, ao cabo de uma semana, pegariam outra vez dos instrumentos e os tangeriam com a mesma graça e força. Cantariam os velhos hinos, tão novos como no primeiro dia, e Babel acabaria por ser a mesma Sião, perdida e resgatada. O nosso amigo precisa de repouso por algum tempo, disse-lhes o Palha em Botafogo na véspera da mudança. Hão de ter reparado que não anda bom. Tem suas horas de esquecimento, de transtorno, de confusão. Vai tratar-se. Por enquanto é preciso que descanse. Arranjei-lhe uma casa pequena.
mas pode ser que ainda assim passe para um estabelecimento de saúde. Ouviram atônitos. Um deles, o Pio, voltando a si mais depressa que os outros, respondeu que há mais tempo se devia ter feito aquilo. Mas para fazê-lo, era preciso ter influência decisiva no ânimo de Rubião. Muitas vezes lhe disse, por boas maneiras, que era indispensável consultar um médico, por me parecer que tinha alguma coisa no estômago. Era um modo de desviar o sentido, compreende? Mas ele respondia sempre que não tinha nada, digeria bem. Mas come menos, dizia-lhe eu. Há dias em que não come quase nada, está mais magro, um pouco amarelo. Compreende que não podia dizer-lhe a verdade. Cheguei a consultar um médico, meu amigo, mas o nosso bom Rubião não o quis receber. Os outros 4 iam confirmando de cabeça toda aquela invenção. Era o mais que se lhes podia pedir e tudo o que lhes consentia o atordoamento do golpe. Acabaram perguntando o número da nova casa para irem saber dele. Pobre amigo! Quando se arrancaram dali e se despediram uns dos outros, deu-se um fenômeno com que não contavam. É que eles mesmos mal podiam separar-se. Não que os ligasse amizade nem estima. O próprio interesse os fazia antipáticos. Mas o costume de se verem todos os dias ao almoço e ao jantar, à mesma mesa, como que os tinha fundido uns nos outros. A necessidade os fez suportáveis. O tempo os tornou mutuamente precisos. Em resumo, eram os olhos de cada um que iam padecer com a ausência das caras de uso, do gesto, das suíças, dos bigodes, da calva, dos cestros particulares, do modo de comer, de falar e de estar dos companheiros. Era mais que separação, era desarticulação.